Meus irmãos, damos prosseguimento à interpretação do livro das profecias finais, o Apocalipse de Jesus segundo São João, o livro que trata especificamente da segunda vinda de Jesus a este mundo, ou melhor, da sua volta triunfal. Estamos exatamente no ponto do sinal de Deus nas suas testas, ou sobre a fronte, tanto faz. A propósito do capítulo 7, versículos 1 a 3, já demonstramos que o selo, ou sinal de Deus, é exatamente o sábado do quarto mandamento. E a história não omite o fato da existência de observadores do verdadeiro sábado através de toda a presente dispensação cristã. Mas é claro que alguns têm levantado a questão: quem eram os homens que naquele tempo tinham o sinal de Deus nas suas testas e que, devido a esse sinal, se eximiram à opressão maometana? Recordemos o fato a que já aludimos, de que através de toda a dispensação cristã tem havido pessoas com o sinal de Deus nas suas testas, ou seja, inteligentes observadores do verdadeiro sábado, o que está no Decálogo. Porque para nós, os verdadeiros 10 mandamentos são aqueles que estão na Bíblia Sagrada. Lembremos ainda que a profecia assegura que os ataques deste poder assolador não são dirigidos contra eles, mas contra outra classe de gente. O assunto fica assim liberto de toda a dificuldade, porque isto é tudo o que a profecia realmente afirma. Só uma classe de pessoas é diretamente representada no texto: as que têm o sinal de Deus nas suas testas, cuja preservação é apenas implicitamente introduzida. Realmente não consta na história que alguns deles tenha sido envolvido em qualquer das calamidades infligidas pelos sarracenos ao objeto do seu ódio. Reparem bem, foram enviados contra outra classe de homens. Os sarracenos, foram enviados. E a destruição que viria sobre esta classe de homens não é apresentada em contraste com a conservação de outros homens, mas apenas com a dos frutos e verduras da terra. E assim lhes foi dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, mas apenas a uma certa classe de homens. E em cumprimento, vemos o estranho espetáculo de um exército de invasores poupando coisas que tais exércitos geralmente destroem, ou seja, a face da natureza e a sua produção. E em cumprimento da sua permissão de danificar os homens que não tivessem o sinal de Deus em suas testas, fendendo os crânios de uma classe de religiosos com as suas coroas raspadas e que pertenciam à sinagoga de Satanás. Estes eram, sem dúvida, uma classe de monges da Igreja Católica Romana. Contra estes foram dirigidos os exércitos maometanos. E parece que há uma propriedade particular, se não desígnio, em os descrever como não tendo o sinal de Deus em suas testas, tanto mais que se trata da própria Igreja que arrebatou a lei de Deus, o seu selo, rasgando o verdadeiro sábado e estabelecendo em seu lugar uma falsificação. Nem compreendemos, quer pela profecia, quer pela história,
que as pessoas a quem Abu Bakr encarregou os seus seguidores de não molestar estivessem na posse do sinal de Deus ou necessariamente constituíssem o selo de Deus. Quem fossem ou por que motivo foram poupados não informa o testemunho de Gibbon, mas sabemos que são os ingênuos que estão até na falsa religião, julgando que ela é toda a verdade na face da terra. E temos razão para acreditar que nenhum dos que tinham o sinal de Deus foi molestado, ao passo que outra classe que enfaticamente não o tinha foi morta à espada. E assim se deu amplo cumprimento das especificações da profecia neste Apocalipse. Neste mesmo capítulo 9, versículo 5, temos: E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. O seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Suas constantes incursões no território romano e frequentes assaltos à própria Constantinopla constituíram incessante tormento para o império e, apesar disso, não puderam eficazmente subjugá-lo, não obstante o longo período a que depois se alude, mais diretamente durante o qual continuaram com ataques incessantes a afligir uma igreja idólatra, apóstata, que sua missão era atormentar e depois danificar, mas não matar ou completamente destruir. O que é para admirar é que eles não o fizessem. Quanto aos 5 meses, voltaremos a falar quando fizermos o exame do versículo 10 deste capítulo, no qual a expressão se repete. Então, traremos mais elucidações a esse respeito, porque já falamos sobre isso. Até lá e um fraternal abraço a todos.